Vamos à palavra de Deus então? Glória maravilhosa e inefável, como disse o nosso irmão aqui, atrasadamente, inefável quer dizer indizível, indescritível, devido à sua força, à sua beleza, né? Por causa disso, a extensão da palavra leva a algo que é muito prazeroso, algo deleitoso. E nós estamos falando da glória, que ela é maravilhosa e é inefável. E vamos usar o livro de Jó, capítulo 42, versos de 1 a 6. Eu peço que você abra a sua Bíblia, ou ligue aí e abra o seu dispositivo. E vamos ler esses 6 primeiros versos do capítulo 42, último capítulo do livro de Jó. Diz assim a palavra de Deus: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Essa é a palavra de Deus. O último capítulo do livro de Jó já começa assim, dando uma pancada na gente, não é? Quando eu leio o livro de Jó, irmãos, você se lembra como começa o livro. Há uma reunião celestial, os seres celestiais estão ali presentes, entre eles aparece Satanás. E Satanás começa a fazer acusações infundadas sobre Jó. Na verdade, faz isso depois que Deus mesmo chama a atenção para Jó. Você viu o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, homem justo, temente a Deus, que guarda os meus princípios, os meus juízos. E aí, Satanás começou toda aquela conversa. Né? A gente fica pensando sobre essas coisas, né? E eu pensei que se algum dia Deus começasse uma conversa dessa, falando, tem visto meu servo Maurício? Eu já ia falar, não, Senhor, deixa para lá, esquece. Porque você sabe o que se segue no livro de Jó. Você sabe todo o sofrimento que ele passa. Não é? E é, obviamente, algo feito por Deus. Sim, é feito por Deus. As causas secundárias que estão ali estão atuando debaixo do controle, do domínio, da direção, da soberania de Deus. Por exemplo, você tem os sabeus. Os sabeus são aqueles que vão lá, eram um povo violento de fato, eles vão lá e entram numa das propriedades de Jó, matam seus parentes, matam filhos dele, servos dele, roubam, destroem as coisas. Causa secundária 1. Por cima dessa causa secundária está o diabo. O diabo não obriga esses homens a fazerem isso, apenas incentiva o pecado deles e eles se mostram pecadores. Da mesma forma como Deus não disse, diabo, eu tenho uma missão para você. O diabo fez o que o diabo faz, segundo a sua natureza. Ele veio para matar, roubar e destruir. Deus deu livre acesso. O que ele faz é porque ele quer fazer, é porque está no interior dele. Isso nós chamamos de causa secundária. Quem está por cima de tudo isso é o próprio Deus. E é aí que a gente começa a tropeçar. Deus fez isso com alguém justo, temente a Ele? Irmãos, hoje na mensagem pela manhã, eu disse que se nós não conseguirmos pensar o sofrimento humano dentro dos aspectos da glória e da graça, nós começamos a perder os textos bíblicos, como a própria primeira carta de Pedro, o livro de Jó e muitos outros textos. Ou começamos a dar desculpas para Deus. Começamos a interpretar de outro jeito, trazendo inconsistência e incoerência para a nossa doutrina, para a nossa pregação e para a nossa vida. Então, a primeira coisa que a gente faz diante de um livro como esse, de textos que falam sobre o sofrimento, é simplesmente admitir, Senhor, estou de mãos vazias aqui, eu preciso que o Senhor me ajude. E o Senhor nos ajuda com a sua própria palavra. O versículo 7, que eu não li intencionalmente, é um versículo que traz mais interesse e que nos deixa ainda uma situação pior. No versículo 7, Deus faz registrar o seguinte na sua palavra. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, que nós lemos há pouco,
e ouvido a resposta de Jó, que está aí no versículo 1 a 6, as palavras do Senhor foram nos capítulos anteriores. O Senhor chamou Jó para uma conversa. Então vamos conversar. Jó, vou começar com o seguinte: onde é que você estava quando? Essa é aquela pergunta, né? É aquela pergunta que o pai faz para os filhos, né? E que hoje as pessoas acham que a gente não deve fazer. Peraí, meu filho, onde é que você está quando eu comecei a comprar essa casa, a construir essa casa? Estava onde? Ah, pai, eu quero, o quarto é meu. O quarto é seu? Onde é que você estava quando eu casei com tua mãe, quando a gente começou esse processo todo? Essa é a pergunta básica, essa é a pergunta óbvia, essa é a pergunta que o diabo quer calar e que os pecadores querem esconder. Quer dizer, não pode fazer isso, você vai traumatizar a criança, você vai isso, você vai aquilo. Não, você vai ensinar a menina a ser menina, o menino a ser menino, e depois a ser mulher, e depois a ser homem. Na medida em que você coloca diante deles a realidade. Deus chamou Jó e disse: Jó, vamos conversar então. Você não quer saber? Onde você estava? Quando? Quando eu lancei os fundamentos da terra. Quando as estrelas da alva, os anjos cantavam. Onde é que você estava? Deus fez todo esse discurso. Jó então respondeu o texto que nós lemos. E no verso seguinte, nós lemos o seguinte: tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o Tamanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Elifaz, Bildade e Zofar, 3 amigos de Jó, viram a situação que ele estava, não é? Perdeu tudo, perdeu família, perdeu bens, perdeu saúde, ficou somente a sua mulher, e a sua mulher não estava ajudando muito. Tu ainda temes a Deus, tu ainda retens a tua integridade, amaldiçoa Deus e morre. Como fala Nécia, como fala louca, fala você. Receberíamos o bem de Deus também e não receberíamos o mal? O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, antes de você ser muito duro com aquela mulher, se coloque no lugar dela. Se coloque na perda de tudo. Já numa certa idade, vendo o marido ali, sofrendo daquele jeito. Muitos crentes que eu conheço, vendo familiares sofrendo, desejaram, e alguns fizeram esse pedido: Senhor, leva. Leva, Senhor. Por causa do sofrimento daquela pessoa e do sofrimento que é causa na pessoa que ama. Então sejamos compassivos com aquela mulher que perdeu tudo e que falou aquelas palavras para o seu marido. Os seus amigos, os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram e ficaram com ele uma semana calados ali. E eles fizeram, foi a melhor coisa que eles fizeram. Ficaram calados. Irmão, muitas vezes é só isso que você tem que fazer. Chegue perto e diga: eu estou aqui perto, viu? Mesmo que você não fale nada. Chega, pega da mão, ora, fica ali, fica ao lado. Prepara a comida, limpa a casa, cuida da criança, porque você está vendo que a outra está num sofrimento. Você não precisa fazer discursos teológicos muitas vezes. Vai ter o tempo para você incentivar, encorajar e até corrigir alguma coisa, mas há momentos em que a gente para e simplesmente fica junto, fica ao lado. Aqueles homens fizeram isso, mas depois desse tempo eles acharam que tinham que dizer alguma coisa para Jó a respeito do que está acontecendo. E o que foi que nós lemos? Deus dizendo para ele, já no final desse negócio todo, Deus chega para eles e diz assim: olha, vocês não disseram de mim o que é reto, como o meu servo Jó. A minha ira se acendeu contra vocês. E Deus dá para eles o plano de salvação. Vocês vão pedir a Jó que ore por vocês, ofereça sacrifício, porque senão eu vou me encontrar com vocês. Do jeito que Jó estava, vocês vão ficar pior. E eles foram lá, claro. Mas aí, você abre sua Bíblia no capítulo 10 de Jó. Quer fazer uma leitura dinâmica comigo agora? Capítulo 10 de Jó. O que Deus disse para os amigos dele ali, a respeito de Jó? Vocês não disseram de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Vou pegar apenas um capítulo, eu podia pegar outros, né? E no capítulo 10, o que você tem é esse discurso do próprio Jó. Estou cansado de viver, darei livre curso à minha queixa, falarei da amargura da minha alma, pedirei a Deus: não me condenes, faze-me saber o que tens contra mim. Será que tens prazer em me oprimir, em rejeitar a obra das tuas mãos, em favorecer o conselho dos ímpios?
Por acaso tens olhos de gente? Ou vês como vê uma pessoa? São os teus dias como os dias de um mortal? Ou são os teus anos como os anos de um ser humano? Para te informares da minha iniquidade e indagares o meu pecado? Bem sabes que eu não sou culpado. Todavia, não há ninguém que possa me livrar da tua mão. As tuas mãos me plasmaram e me fizeram, porém agora queres destruir-me. Lembra-te de que me formaste como em barro, e agora queres reduzir-me a pó? Por acaso não me derramaste como leite, não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste, de ossos e tendões me teceste. Tu me deste vida e bondade, o teu cuidado guardou o meu espírito. Mas ocultaste estas coisas no teu coração. E agora sei que era este o teu plano. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Se for iníquo, ai de mim. E se eu for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou envergonhado e olho para a minha miséria. Porque se levanto a cabeça, tu me caças como um leão feroz, e de novo revelas o teu poder maravilhoso contra mim. Renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Por que me tiraste do ventre de minha mãe? Eu deveria ter morrido antes que um olho me visse. Teria sido como alguém que nunca existiu, e já do ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me em paz, para que por um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar do qual não voltarei, porque a terra das trevas e da sombra da morte, terra de escuridão, de trevas profundas, terra de sombra da morte e do caos, onde a própria luz é como a escuridão. E aí? Deus disse: porque não disseste de mim o que era reto como o meu servo Jó. O que fazemos com isso? Você ouviu o que Jó disse? Qual foi o problema realmente dos amigos de Jó? É isso que nós vamos ver, e apenas 3 pontos aqui que eu vou colocar para os irmãos. E vamos ver se a gente consegue enxergar a diferença entre um e outro. E por que a glória de Deus é maravilhosa, por que a glória de Deus é inefável, indizível, impossível da gente expressar realmente. Primeiro, irmão, Jó não atribui sua situação ou o controle dos eventos, da história, da vida. Ele não atribui a sua situação ao acaso, nem às circunstâncias, nem ao diabo, nem aos homens. Você não sabe que valor tem isso. Tudo que Jó diz, ele está falando, foi o Senhor que fez. Eu não entendo, eu não sei porquê, o Senhor ainda não me disse, mas foi o Senhor que fez. Ele não disse foram os sabeus, ele não disse foi o diabo, ele não disse foi o acaso, são as circunstâncias da vida, ele disse é o Senhor. Só nisso aí nós já temos muito para aprender. Afinal, quem é que toma conta de Jó? Quem é que diz o que acontece ou o que deixa de acontecer com Jó? Deus. Não é o diabo. Essa é a primeira coisa que o crente sabe. É Deus quem cuida da gente. Seja do jeito que for. Seu filho, sua filha, você quando era pequeno já pensou a mesma coisa de seus pais, não é? Por que meu pai fez isso? Por que meu pai fez aquilo? Tem um irmão aqui na igreja que ele corrige os filhos, aí a mãe dele, naturalmente, sabe como é que é vó, né, principalmente. Vai corrigir o filho, vai corrigir e tal. Aí ele fala, você fazia isso comigo. A diferença é que eu digo para o meu filho, para a minha filha, porque que ele está levando uma palmada. Você não dizia. Eu não sabia. É uma espécie de você viver a vida de Jó num microcosmo, não é? Nós passamos por isso. Filhos são corrigidos e acham que é uma injustiça tremenda. Mas eu compreendo que há uma diferença aqui, nós ainda não chegamos, não nos aprofundamos lá. Deixa eu dizer logo para os irmãos, porque eu não quero me delongar hoje. Alguns irmãos falam que eu demorei muito hoje na minha palavra. Eu fico 2 meses fora da igreja e falo só aquilo. Você está com sorte. Meus irmãos, o grande problema dos amigos de Jó é que na cosmovisão deles, o homem continua no centro. Esse é que é o grande problema deles.
na tentativa de defender Deus, na tentativa de justificar Deus, em tudo que eles falam com Jó, eles estão dizendo o seguinte: tem que ter uma causa. Jó, isso não acontece assim, sem mais nem menos. Você está passando por isso porque você fez alguma coisa. Confessa, Jó. Você fez alguma coisa, não é assim, Deus é justo, Deus é puro, Deus é isso. Eles tinham uma teologia que, quando você pega, ela está até certa, pelo menos em muita coisa, mas quando você olha o todo dela, você diz: não, o homem está no centro. É o homem que está no centro. 3 pontos apenas para a gente conferir isso. Na teologia dos amigos de Jó, Deus reage ao homem e não ao contrário. Deus reage ao homem. Olha, Deus vai agir porque você pecou, então Deus agora vai lá. Deus está tomando conta, como um radar que está para todo canto lá. Há pecado ali, ele vai lá logo. Meus irmãos, Deus não faz isso. Nós sofremos consequências dos nossos pecados. Deus muitas vezes corrige o nosso pecado. Mas o que é de espantar nas Escrituras é como Deus retarda a sua ira sobre o pecado. Tardio em irar-se é um título várias vezes repetido no Velho Testamento, no Antigo Testamento para Deus. Tardio em irar-se. Se Deus fosse daquele tipo que atira primeiro para perguntar depois, estava todo mundo morto. Todo mundo. Não, Deus é tardio em irar. Tem ideia de quantos séculos os profetas falaram? Israel, toma cuidado. Israel, volta para a lei. Israel, observa o Senhor. Israel, abandona os falsos deuses. Eles não falaram durante um mês, então o povo foi levado para a Babilônia. Eles não falaram durante uma semana, então a Síria veio e levou o reino do norte. Não. Foram séculos falando, anunciando, até que veio. Aí quando vem: Senhor, o Senhor nem deu tempo da gente se arrepender. Não é Deus que reage ao homem, Deus conduz a história. Nós é que reagimos a Ele. A aplicação disso é: sejamos prontos a reagir a Deus conforme a sua palavra. Você e eu temos que estar prontos para reagir ao Senhor. Quando o Senhor falar e o Espírito Santo convencer do pecado, meu irmão, confessa e abandona o pecado. Por que você vai sofrer mais? Nós vamos ver que não era essa a situação de Jó. Quando o Senhor diz assim: olha, eu quero você fazendo isso ou fazendo aquilo, vai lá e faz. E você não precisa ouvir a voz de Deus numa noite, no seu quarto, um anjo vir falar. Basta que você leia as Escrituras, porque Deus já falou aqui. Eu quero saber se Deus vai me mandar pregar na China. Ei, irmão, vai para o vizinho, prega para o vizinho que está do teu lado primeiro. Quando você começar esse processo e começar a evangelizar, Deus vai te colocar onde Ele quer. Deus não reage ao homem, como era a teologia dos amigos de Jó. Não. Deus fez isso porque Jó fez alguma coisa, então isso moveu a ira de Deus. Não é assim. Deus move a sua ira, o pecado chama a ira de Deus, mas Deus não faz só isso, irmão. Muito mais Deus faz com a sua graça, com a sua misericórdia, e não há nada em nós que provoque a graça e a misericórdia de Deus. O pecado provoca a ira de Deus, que Deus retarda muitas vezes, mas não há nada em nós para atrair a graça, nem a misericórdia de Deus. É por isso que Deus diz já a Moisés, manda dizer a Faraó: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Na teologia dos amigos de Jó, Deus reage ao homem. Mas não é isso, não. Somos nós que reagimos a Deus. De um jeito ou de outro, Ele vai conduzindo todas as coisas. Segundo o erro dos amigos de Jó, é que na teologia deles, Deus precisa ser explicável. Eles precisavam de uma explicação para justificar a Deus. Uma explicação aceitável pelo coração humano. Eles não podiam chegar lá e manter o mistério. Era hora deles falarem: irmão, Jó, se liga no mistério. Tem uma hora que você tem que parar aí. Essa foi a grande diferença, por exemplo, da primeira onda da Reforma, com Lutero e depois Calvino. Quando você lê as obras deles, e Calvino, que foi o grande sistematizador da doutrina cristã, o que você vai encontrar na obra magna dele, que são as Institutas da religião cristã, ou as instruções da religião cristã, é que ele deixa espaço para o mistério. Calvino para onde a Escritura para. Simplesmente ele para ali.
Ele mesmo diz o seguinte: se Deus não colocasse limites, nós íamos entrar pelo quarto dele, abrir o seu guarda-roupa, mexer em tudo lá, para olhar tudo lá dentro. Mas ele coloca limites. Homens e mulheres de Deus, crentes verdadeiros que confiam no Senhor, eles dão espaço para o mistério. Eles não estão exigindo de Deus uma explicação e nem estão achando, como os amigos de Jó, que você precisa justificar Deus. Então, não, peraí, ó, Deus fez isso, mas é porque é isso e aquilo outro. Ou seja, Deus tem que ser defendido. Deus tem que ser explicado. E essa explicação tem que ser aceita pelo coração humano. O coração humano tem que ser capaz de compreender isso. Aí está tudo certo. Viu, Jó? Porque você fez A, Deus reagiu com B. Então aí fechou a equação. E Jó continuava ali dizendo assim: não, eu não fiz nada. Jó nunca disse eu sou perfeito. Jó sabia que era um pecador. Mas ele não fez coisa nenhuma para invocar da parte de Deus a ira daquela situação ali. E os amigos de Jó, não pode ser. Não, Deus não faria isso. Deus não faria. Uma das piores coisas que a gente faz é achar que a gente sabe como Deus é e o que Deus tem que fazer sem olhar para a palavra dele. Então esse era o segundo problema dos amigos de Jó. Na teologia deles, Deus precisa ser explicável. Aplicação disso para nós, irmãos, devemos deixar espaço para o mistério e a soberania. Dê espaço para o mistério e a soberania. Por que Deus salva alguns e não salva outros? Não sei. Eu sei o seguinte: eu não mereço ser salvo. Nunca. Aliás, vai ser talvez a pergunta feita por todo mundo, né? Chegar lá no céu e perguntar: Senhor, por que eu? Eu não me salvaria. Me conhecendo, eu não me salvaria. Quando a gente fala, como se falou hoje, como se vai falar mais no domingo que vem, em eleição incondicional, significa que a condição não está no homem, não existe condição no homem que possa fazê-lo elegível por Deus. A condição está oculta em Deus. E se você olha o livro de Deuteronômio, por que Deus amou Israel, a resposta final que você vai conseguir tirar dali é: eu amei vocês porque resolvi amar vocês. Por que Deus ama você, meu irmão? Desde a eternidade, desde quando não existia mundo, porque Ele resolveu amar você. Mas como se explica? Não se explica. Poxa, mas assim Deus é injusto? Aí é aquela pergunta básica, né? Você realmente quer que Deus seja justo com você? Eu não quero. Eu quero que seja misericordioso. Então, na teologia deles, Deus tem que ser explicável, Deus tem que ser compreensível. Uma vez eu conversei com uma moça, já falei isso aqui para os irmãos, que ela estava em dúvida, mas resolveu pesquisar sobre Deus. E queria conversar, a mãe dela pediu, encontrei com ela, fui conversar com ela. Eu e meu namorado, nós vamos pesquisar, nós queremos compreender e tal. E aí eu perguntei para ela o seguinte: você está pronta para encontrar algo maior do que você e que você não consiga compreender totalmente? Aí ela ficou olhando para aquela cara. Eu não tinha pensado nisso. As pessoas que falam com você: eu quero compreender o Evangelho, geralmente o que elas querem é isso aqui. Me dê uma coisa explicável, me dê uma coisa que eu vou entender tudo. Eu fiz vários voos nas últimas semanas, irmãos. Eu sei como funciona a sustentação de um avião, mas eu realmente não sei como um avião funciona em todos os seus detalhes. Eu entro lá e viajo no avião. É isso que acontece. Você faz isso todo dia. Você não procura saber os detalhes, todas as explicações. Você não sabe se o motorista do ônibus que você toma está realmente habilitado. Eu nunca perguntei a nenhum piloto de avião, fui lá bater lá e mostra aí a carteirinha e tal. E mesmo se ele mostrasse, ela podia ser falsa. Eu confio que a companhia aérea e os órgãos de segurança já verificaram tudo isso e colocaram ali um sujeito que vai me levar até o ponto final, que ele é capaz de fazer isso. E você sabe que de vez em quando isso dá ruim, né? Infelizmente, acho que na Alemanha, há alguns anos, um sujeito resolveu se suicidar. Só que ele era piloto de avião. Ele levou todo mundo com ele. Jogou o avião contra uma montanha. As pessoas não deixaram de viajar de avião. Você vai no restaurante, pede um prato. Você perguntou alguma vez ao garçom: olha, o chefe lá, ele colocou algum veneno aqui dentro? Vai que ele está aborrecido com o mundo, com a vida, resolveu acabar com a própria vida, então vai envenenar todos os clientes aqui. Você faz isso? Mas quando chega para o Evangelho, quando chega para Deus,
Quando chega para a macrovisão do mundo, eu quero que me explique, não explique isso aí. Não, se esse sujeito está passando por isso, é porque ele mereceu. Alguma coisa ele fez. Deus não faz desse jeito. Guarde lugar para o mistério, irmão. Desse espaço, Deus sabe exatamente o que está fazendo. Sabe muito melhor do que eu e você. Finalmente, o terceiro erro dos amigos de Jó é que, na teologia deles, a providência não diz respeito somente a Deus, mas aos homens. Deus tem que governar o mundo de acordo com o que eu acho que tem que ser. Deus tem que me colocar no centro das intenções dele para governar tudo a partir de mim. E o problema é que todos nós, em algum momento, pensamos isso. Já pensou quantos centros vai ter esse universo? Eles não reconheciam a soberania de Deus na providência. Inclusive, a providência dolorosa, a providência amarga. Eles não reconheciam a soberania de Deus nisso. Não, isso aí não está acontecendo porque Deus simplesmente decidiu fazer. Tem uma causa, tem uma explicação, como vimos no ponto anterior. Deus não pode fazer algo assim. Por que há cerca de uma década, mais ou menos, com aquele tsunami que matou mais de 300 mil pessoas, para falar só em números oficiais, mais de 300 mil pessoas. Um dia de Natal, lá para os lados da Oceania, da Indonésia, toda aquela região. Muito teólogo começou a dizer, não, Deus não teve nada a ver com isso. Aí, irmão, aí eu fico preocupado. Peraí, Deus não teve nada a ver com isso. Significa que alguém veio e fez isso e Deus não pode fazer nada? Teve um, inclusive, dizendo assim, essas pessoas todas não morreram porque Deus resolveu fazer alguma coisa. Elas morreram porque não havia instalado um sistema de prevenção de tsunamis. Aí eu começo a ficar preocupado. Então o mundo não está mais nas mãos de Deus. O meu Salvador não é mais o governador do universo. As coisas não estão mais sob o controle dele. Os pardais vão começar a cair à torta e à direito por aí, porque não é mais ele quem controla isso. E aí a próxima pergunta é pior ainda. Quem então está fazendo essas coisas? Deus é Senhor da providência. Mas as crianças estão começando a leitura das Crônicas de Nárnia. Vamos lembrar aquilo que ficou muito famoso a respeito daquele símbolo de Cristo nas Crônicas de Nárnia, que é obviamente o leão, Aslan. Ele é controlável, domável. Você doma ele? Não. Ele não é domado. Mas ele é bom. O nosso Deus, você não controla Deus. Você sabe por quê? Logo depois de ver tudo o que aconteceu no Êxodo, o povo de Israel faz um bezerro de ouro. Porque o bezerro você controla. O bezerro você faz. Você põe ele aqui ou põe lá. Você diz, vamos adorá-lo desse jeito, não daquele. E Deus não pode ser controlado por nós. É por isso que a glória de Deus é inefável. Você vai falar dela? Porque a glória de Deus nos atrai. A glória de Deus nos chama. Você ouviu as palavras de Jó aqui? Bem sei, como finalmente ele chega no ponto, bem sei que tudo podes. E que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso é totalmente soberano. Isso eu sei. Quem é aquele? O Senhor mesmo disse para mim, que sem conhecimento encobre o conselho, encobre a sabedoria. E aí Jó volta a falar, na verdade falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para a minha graça, a glória é maravilhosa. Nós não conseguimos falar dela apropriadamente. Nossos esforços são pífios. Nossas palavras, nossos melhores hinos, aqueles que nos emocionam, são muito poucos, irmão. A glória de Deus, quando ela se revela fisicamente, tecnicamente mais controlável, o que acontecia é que quando a glória chamada Shekinah, aquela nuvem brilhante da glória de Deus aparecia, todo mundo saía. Todo mundo saía. E tem um pessoal que gosta de cantar essas coisas, né? Eu quero ver a glória de Deus hoje aqui. Me avisa porque eu vou procurando para perto da porta. Você não tem ideia do que é esse negócio.
Por isso que aquele encontro no Monte da Transfiguração é tão significativo, não é? Moisés e Elias, principalmente a figura de Moisés ali. Porque Moisés pediu para ver a glória de Deus, porque ele pensava, se eu vir a glória de Deus, então eu vou conseguir conduzir esse povo do jeito que esse povo é rebelde. Aí Deus falou, tá bom, você achou graça diante de mim, o que significa, eu resolvi ser favorável a você, tudo bem. Vou fazer o seguinte, eu vou te colocar nessa fenda, tampar você com a mão, tudo linguagem antropomórfica, né? Você sabe que Deus não tem mão, não tem pé, não tem essas coisas. Mas vou cobrir você, vou passar. Quando eu passar, você me olha de longe, no escuro e de costas. E aí, quando Moisés viu o negócio, eu penso que quando ele percebeu a situação, que Deus saiu, tipo assim, você não queria ver? Vai, bota a cara aí para fora da fenda. Eu acho que ele foi colocando devagarinho assim. Devagarinho para olhar. Então, aquele encontro dele com Jesus deve ter deixado ele atravessado. Peraí, eu quase morri para ver a tua glória. E agora o Senhor está nesse pacote em que eles podem pegar, que eles podem maniatar, eles podem abusar, eles podem maltratar e podem até matar. A glória é indizível, irmão. A glória revela a graça de Deus. Sim, o Deus que não pode ser controlado. O Deus cuja glória espanta as pessoas, bota elas para longe de tão maravilhosa que é. E nós pecadores não conseguimos ficar ali. Esse Deus encarnou, como que veio para um invólucro, ficou diante de nós e nós o penduramos numa cruz. Glória inefável, glória maravilhosa. Jó chegou à compreensão e disse, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Verso 4, mas o Senhor falou para mim, escuta e eu falarei. E aí ele diz, eu te perguntarei, tu me ensinarás. E aí ele diz uma coisa assombrosa. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O que Jó está falando, isso aqui é uma forma de dizer o seguinte, eu achava que eu conhecia o Senhor, eu não conhecia. Mas peraí, vamos voltar. Lá para o começo. É Deus quem diz para Jó, para o diabo, tem visto o meu servo Jó? Você já viu o meu servo Jó? Homem fiel, homem temente a Deus, homem justo. Tem ninguém na terra semelhante a ele. E o que Jó está dizendo agora? Eu achava que eu conhecia o Senhor, mas eu não conheço. Aí eu penso nessa escala aqui, onde é que eu fico? Se Jó é aquele de quem Deus falou aquilo, e Jó está dizendo isso aqui, eu penso, onde eu fico? Só que esse não é o mais importante. Essa não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é onde Deus me coloca. E Paulo diz aos Efésios que nós fomos colocados onde? Nos lugares celestiais. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo nós estamos numa posição que a gente nunca pensou que poderia estar. Nós que não somos dignos. Eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Por isso, a única coisa sensata de fazer e de dizer, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A diferença entre Jó e os amigos dele é que ele atribui a Deus o governo do universo, o governo da sua vida e o governo da história. É Deus quem faz. Eu posso não entender tudo, eu não entendo por que isso aconteceu comigo, mas é Deus quem está no controle. Os amigos de Jó dizem, não pode ser. Não pode ser. Deus não faz isso, Deus faz aquilo. Deus não age assim, Deus age de outro jeito. Então, se você não fizer nada, Deus também não vai fazer nada. Vai tudo tranquilo com você. Agora você faz um negócio, ele vem logo. Ele reage a você. Entendeu? E Jó está dizendo, não foi isso que aconteceu. Eu não estava fazendo primeiro coisa nenhuma para provocar isso. Ele veio e ele fez. Aliás, no capítulo 10 ele falou isso. O Senhor sabe que eu não fiz nada. E Deus está dizendo, eu sei. E meus irmãos, essa história se repete nas Escrituras e na nossa vida. Porque Deus não está interessado em nos dar uma vida tranquila. Deus não está interessado em nos dar conforto. Deus faz isso muitas vezes. Sim, Deus faz muitas vezes. Como eu disse, Deus é misericordioso. Deus é pronto a perdoar. Deus retarda a sua ira. Mas vamos lembrar Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para... Que maravilha, né? E aí a gente pensa assim, para o bem. Vou me dar bem. Não.
O texto não diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o conforto, para a tranquilidade. Não. No mundo tereis aflições, disse o Senhor Jesus, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Com as aflições, não é sem as aflições. Não foi eu tiro as aflições e vocês passam. Não, as aflições estarão presentes e vocês vencem na aflição. Deus fica conosco, como alguém já disse, na fornalha. Nem sempre Ele nos tira da fornalha. Como aconteceu com os amigos de Daniel. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pode não ser para o conforto. Pode não ser para a sua tranquilidade em algum dado momento, mas sempre será para o seu bem. O bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Deus sempre agirá para o bem do seu povo. Sempre. Ele é soberano na sua providência. Os amigos de Jó estavam equivocados com a teologia deles, achando que a providência diz respeito a nós, a nossa vida, a tudo funcionar para a gente como um reloginho que a gente sabe como controlar e como regular. Não, não é assim não. Deus é soberano na sua providência. Eu me perguntei várias vezes ao longo da vida, com várias situações que eu enfrentei, por que que aquele amigo, colega, aquele pastor tão fiel foi logo chamado e uma obra que parecia tão grande. Por que que Deus colocou Paulo na prisão, aquele homem que ia a qualquer lugar pregar o evangelho, Deus o retém na prisão durante anos seguidos? E aí eu olho para Jó e digo assim, não, eu acho que eu sei, mas eu não sei, ele sabe. Eu posso confiar nele. Irmãos, para encerrar, é como se a gente estivesse novamente diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. E, de fato, ao longo da nossa vida, várias vezes nós estamos ali. A glória de Deus se manifesta no jardim. A glória de Deus está ali radiante ao nosso redor. A glória de Deus mostra-nos um mundo que completa harmonia conosco e debaixo do nosso controle. Mas aí vem alguém e diz assim, não é assim. Deus não está sendo honesto com você. Ele não está revelando tudo para você. Ele não está dizendo tudo para você. E não estava mesmo. Não estava, ele não tem que fazer isso. O que o diabo não disse é, Deus não precisa fazer isso e ele é sempre bom. Ele diz, não. O melhor é que vocês sejam iguais a ele. Vocês podem ser iguais a ele. Não, isso era uma mentira, não podia. Mas eles acharam que era uma boa ideia fazer isso. Vamos tomar as rédeas, vamos controlar. A providência diz respeito ao Senhor, mas Deus sempre agirá para o bem do seu povo, conforme a sua palavra diz. Então é isso, irmãos. Deus não reage ao homem, é o homem que reage a Deus. Deus não precisa ser explicado em todas as coisas, nem conseguiríamos fazer isso. É tolice isso e perda de tempo, além de demonstrar falta de confiança no Senhor. E, finalmente, a providência diz respeito ao Senhor e à sua glória. E sua glória é maravilhosa e é inefável, indizível, incapaz de a gente expressar completamente, justamente porque ela nos atrai e ela nos repele ao mesmo tempo. Nós queremos, mas nós fugimos dela, só que haverá um dia em que ela virá completamente, em que o pecado será tirado de nós, né? Livres da culpa do pecado, livres da pena do pecado, né? Livres do poder do pecado, livres, finalmente, o que ainda falta acontecer, da presença do pecado. Quando isso acontecer, a glória de Deus, conforme diz a profecia, cobrirá toda a terra. Sim, a terra está cheia da glória do Senhor. Ela está aí, se você conseguir observar, conhecendo a palavra. Haverá um dia que ela estará completamente. E nós estaremos lá. Na glória eterna. É por isso que a gente fala glória eterna. É para lá que a gente vai. Glória maravilhosa, glória inefável. Que o Senhor nos abençoe. Que a nossa teologia olhe para o sofrimento, sabendo que não existe circunstância que esteja fora do controle de Deus. E que por causa disso, por pior que pareça aquela situação, nós podemos confiar e descansar nele. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar, como temos feito sempre. O cântico que vem a seguir, logo após a oração, preste atenção na letra.
E ele diz que o Senhor, ele sempre vai nos ajudar na caminhada. Sempre o Senhor estará ao nosso lado, nos sustentando, sempre conduzindo. Mesmo quando a nossa fé falta, mesmo quando dúvidas acontecem, mesmo quando o diabo quer nos destruir, o Senhor vai nos ajudar o tempo todo. É a promessa dele, é o que ele vai fazer. Vamos orar então. Teremos então essa canção, a transmissão será encerrada. Deus abençoe você. E teremos o nosso período de oração. Pai querido, obrigado porque olhamos para qualquer ponto no universo e podemos confessar alegremente: tudo está sob o domínio do Senhor. Tudo pertence ao Senhor. E até os nossos pensamentos mais íntimos, mesmo naqueles que nós não ousaríamos revelar, por pecaminosos que sejam, também estão diante do Senhor. E olhamos para o Senhor que é bom, que é misericordioso, que é tardio em irar-se, cuja misericórdia e graça se manifestaram de forma intensa no Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Olhamos para Ti e rogamos, ajuda-nos, Senhor, a confiar e a descansar em Ti. Sejam quais forem as circunstâncias que venham pela frente, que nós estejamos com os nossos olhos postos em Ti. E confessando que nós ainda não conhecemos como deveríamos conhecer o Senhor. Ouve a nossa súplica, em nome de Jesus oramos. Amém.